bordados com contornos desencaixados, linha da bobina aparecendo no bordado, ponto frouxo, matriz com defeito. Estes são alguns dos problemas que eu ajudo os meus alunos a resolverem aqui no Direto ao Ponto. Eu sou o Gixson, aqui da eBordados, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Renato ele fez a programação da matriz, depois ele bordou, gerando então esse resultado aqui, né, desse coroa fortão aqui. Então, analisando a foto no primeiro momento, não consigo encontrar nada de errado não, né? A título de bordado me parece que tá legal. Tem alguns detalhezinhos aqui nesses dedinhos aqui que estão meio, tá confuso assim um pouco a questão das unhas dele, né? Porque usou a mesma espessura de ponto cheio que nos demais objetos. Então isso acabou confundindo um pouco aqui na visualização, esses detalhes ficaram pequenos. Talvez substituíssemos esses detalhes por corrido simples, talvez desse um resultado melhor, mais definido, né? Mas beleza, vamos olhar com mais detalhes agora as outras partes do desenho. A parte do rosto dele dá para ver sobrancelha, os detalhes do óculos ali tá legal, né? A parte do óculos também, talvez a mesma situação, né? Eu faria contorno de repente em corrido simples para a gente ter menos, na verdade menos não, mais para a gente mostrar mais o ponto cheio verde aqui da haste, da armação do óculos, né? Nesse caso quase que a gente não consegue ver porque tem muito ponto cheio sobre ponto cheio ali. Então assim, nesse caso, esses detalhes muito pequenininhos, substituir o contorno em ponto cheio preto por contornos em corrido simples ajudaria a deixar o desenho mais definido, né? Simplesmente nessas áreas menores, né, muito pequenininhas. E nas áreas maiores a gente deixaria o ponto cheio mesmo, fazendo a parte do contorno aqui que ficou legal. Aqui a parte do avesso, do bordado, né? Aí ele usou uma entretela aqui de rasgo difícil, que muito se assemelha a um TNT, né? E a parte do avesso também tá legal. O desenho ficou bem. A matriz desse bordado foi feita no Wilcom, que na minha opinião é o melhor programa para a criação de matrizes de bordados do mundo. Aproveita para se inscrever agora aqui no canal da eBordados para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora vamos então para a tela do Wilcom para melhorar a qualidade e também a produtividade desse bordado aqui. Para a gente analisar a matriz em si. Bom, vamos analisar a matriz olhando em todos os aspectos. Primeira coisa que eu quero analisar é o tamanho, né? Lá a gente não tem dimensão, aqui a gente tem 32 centímetros de largura por 15, praticamente 16 centímetros de altura. É um desenho bem grande, obviamente por esse motivo, por essa razão, ele tem aí mais de 100 mil pontos. Então, um desenho que leva algumas boas horas na máquina de bordar ali. Nenhum problema nesse aspecto, não. É só mesmo para mostrar o quanto o desenho ficou bom, né, no bordado, porque mesmo sendo um desenho com uma quantidade de pontos significativa, a gente conseguiu perceber detalhes, não teve problema de desencaixe de contorno e preenchimento, dado aos cuidados que o Renato desenvolveu nessa programação aqui. Então ele aplicou tudo que deveria aplicar. A única questão aqui foi a que eu falei dos dedinhos, né? Então os dedinhos, a gente tem aqui os contornos em entrada C, com 1 milímetro de espessura, que é o mínimo que a gente indica para fazer bordado em máquinas domésticas, né? Então, colocou o mínimo, colocou 1 milímetro e ainda assim ficou, né? O que ele poderia estar fazendo? Substituir esses objetos aqui por corrido simples, né? Aí teria que substituir exatamente o objeto em si, né? Ou seja, o formato aqui poderia ser convertido, então a gente poderia converter esse objeto aqui e seria substituído por um corrido simples, que basicamente seria alguma coisa nesse sentido aqui. Substituiríamos, então, esse contorno mais grossinho aqui em ponto cheio por essa proposta aqui, que visualmente falando vai ficar mais, né, definido, né? Vai ficar com mais definição ao bordar, né? Objetos miudinhos assim, ó, eles vão ficar mais bem definidos, de modo que ao bordar você vai conseguir enxergá-los com mais delicadeza aqui, né? Com mais detalhes. Vai dar para ver que é a unha ali, dá para ver que é um detalhezinho no dedo. Talvez peça uma adaptação, né? Então, talvez em vez de fazer quadrado igual está aqui, em vez de fazer quadrado, faz uma linhazinha, né? Acompanhando ali o formato do dedo. A unha é a mesma coisa, de repente a unha, não sei se faria só contorno igual está ali. Acho que o mais ideal seria fazer só contorninho do que
preferi fazer contorno igual do que preenchido, né? A parte dos olhos também é onde eu sugeri fazer, né, essa parte aqui, ó. A parte interna, Renata, eu nem colocaria contorno, tá vendo? Muitas vezes eu costumo dizer que mais é menos é mais por isso, ó. Você vê que quando eu tirei, ele deu mais detalhes para a armação verde do óculos. A parte externa seria legal manter, né? Seria interessante manter, assim, esse contorno. Não precisaria tirar, não. Poderia manter o contorno e a parte interna você tira, que aí você consegue enxergar o verde da armação do óculos, né? A parte lateral talvez faça sentido, vamos ver. Se deletar não fica legal não, mas aqui talvez seria o caso da gente fazer a substituição também, né? Ah, Gixson, mas se vai mudar o tipo de contorno, o tipo de ponto do contorno, não tem problema, tá? Se fosse bordar em máquina industrial, o que eu recomendaria fazer? Tirar essa compensação de repuxo aqui, ó, desse contorno, e deixar ele fininho assim. Aí, se precisasse, deixa eu ver se tem ponto de suporte. Não tem, beleza. Um pouquinho especial, 1 milímetro de espessura. Máquina industrial aceita até isso aqui, se você quiser. Ó. Botar ele com 0,8, 0,7. Aí, se você precisasse, aumentaria aqui para 0,90 o espaçamento e a máquina bordaria super bem. Máquina doméstica depende muito do tipo de máquina, né? Tem máquina que tem mais precisão no ponto, consegue bordar melhor esses detalhezinhos. Cabe fazer um teste também. As máquinas mais simples, as máquinas de entrada, né, domésticas de entrada, porque tem as máquinas domésticas de R$6.000, R$7.000, e tem as máquinas domésticas de 18 mil, 20 mil, 30 mil. Então, dependendo do nível, né, de tecnologia do equipamento, ainda que doméstico, ele pode sim bordar coluna C com essa fração de milímetro aqui, de 0,8, 0,7. O único cuidado é que você aumente o espaçamento para ele não ficar com um acúmulo de ponto tão grande, uma área tão pequenininha. Então aumenta bastante o espaçamento, porque aí a gente teria uma definição maior, tá vendo, da haste do óculos. E isso também poderia valer, essa recomendação agora que eu dei na haste, para os dedinhos, ou seja, manter o ponto cheio dos dedinhos, porém trabalhando com uma fração de espessura menor, sem compensação de encolhimento. Ficaria bem estreitinho. Só que, como eu disse, é uma observação. Dependendo da máquina doméstica, se for uma máquina de entrada, ela vai ter dificuldade para abordar esses detalhezinhos muito estreitinhos, assim, com linha convencional. Se fosse usar uma linha mais fina, né, aí tudo bem. Agora, usando linha convencional, ela vai ter mais dificuldade. Beleza? No mais, o desenho ficou legal. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos demais elementos, separado por cores aqui, né, para a gente entender quais etapas que ele usou para fazer cada um deles. Fez um ponto de suporte geral ali, travando tudo, depois fez as cores separadas por cima. Ficou muito bom o desenho. Questão de escolha das cores, a divisão dos objetos eu gostei também, tanto é que o desenho ficou bonito, né? Na máquina de bordar ele ficou bacana. Então, parte do branquinho, aí aproveitou ali para fazer tudo que é branco, né? A camiseta dele, o bigode, a barba, sobrancelha, reflexo da lente do óculos ali. Isso otimiza o processo de costura lá na máquina, porque tudo que é branco borda de uma só vez, né? Alguns detalhes aqui em cinza, como é um desenho muito rico de degradês, de sombreamentos e iluminação, é natural que a gente tenha muitas cores no desenho, porque é um desenho muito rico em detalhes e em sombras também, sombreados, né? Para dar profundidade no desenho. E isso faz com que o desenho tenha essa quantidade enorme de repetições de cores, que nesse caso não é um problema, é uma característica, né? E aí tá tudo certo nesses casos assim. Não tem como ter um desenho tão rico em detalhes tão bonito desse, se não tiver duas coisas, cores e pontos. Tá? Mas ficou jóia, tá de parabéns, gostei do desenho, ficou muito bom. Não trocaria nada, a não ser esses detalhezinhos que eu falei. Bom, esse então foi mais um episódio do Direto ao Ponto. Eu estou deixando aqui na tela recomendações de alguns vídeos para você assistir agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!